transmissão clara e fiel da Tua palavra. E rogamos pelos nossos corações, sejamos totalmente atentos, sedentos, sejamos transformados, Deus, por ela, para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus, amém. Amém. Eu acho que eu vou usar o... Acho que é bom usar o amarelo? Ok. Boa noite, meus irmãos. Esse texto é um texto muito difícil de ser pregado. Mexeu bastante comigo, toda a preparação. Também louvo a Deus pelo momento que temos nas sextas-feiras, em que estudamos juntos esse texto, ou os textos de Juízes. E aí então a gente integra juntamente ideias, observações. Isso tem sido muito gostoso, porque aqui eu estou representando não somente aquilo que eu estudei, mas aquilo que nós, como equipe pastoral, debruçamos sobre esse texto. E tenho o privilégio de comunicar aos irmãos aquilo que Deus falou no nosso coração. Mas por que esse texto é muito difícil? Porque ele mexe com a área que é muito cara para mim, que é o tema de terminar bem. Deus sabe, até quando o pastor Davi Merck pregou sobre a questão de chegarmos na terceira idade, e aí eu falei para a Fá, olha, eu não quero enxergar cabelo, eu não vou ficar careca, obviamente, vou ter cabelo. Eu posso até ficar de cadeira de rodas, sem dente, mas eu quero terminar bem. Eu quero terminar bem. E nós vamos lidar com esse texto porque o grande herói Gideão, ele termina mal. E o que me assusta é que um homem escreveu um livro, Robert Clinton, chamado Etapas na Vida de um Líder, em que ele traçou o perfil e ele chegou à conclusão que 70% dos líderes terminam mal. Ele cita 6 fatores, e eu quero destacar aqui 4. Quando ele fala assim, o primeiro fator que faz com que esses líderes acabem mal é a perda de uma postura de aprendizagem. Quando eles chegam no final da vida, então acham que sabe tudo. E por causa disso, lá na minha sala, tem uma frase de um ex-treinador de basquetebol. Ele diz assim que, quando a gente sabe tudo, a gente não pode perder a capacidade de ainda aprender. Então esse fato da gente ser ensinável por toda a nossa vida, mesmo tendo experiência dos anos de vida, chegar a uma certa idade e ainda dizer, Deus, eu quero ser um aprendiz. Outra característica dessas 6 é que esses homens, eles pararam de viver conforme as suas convicções. Eles tinham certas convicções, que eles deram as suas vidas por essas convicções, e quando chegaram ao final da sua vida, do seu ministério, eles pararam de viver conforme essas convicções. Eles perderam a capacidade de continuar zelando pelo seu caráter. Eles acharam, está garantido, então posso fazer com que certas áreas do meu caráter, eu não me importe. E uma última que eu queria destacar, e eu acredito que a mais importante, é que eles perderam a capacidade de um relacionamento vivo e brilhante com Deus. Que eu acho que aí é a raiz de todos os outros 5 motivos pelos quais esses homens terminaram mal. E nós vamos ver que Gideão, o nosso grande herói, o herói das crianças, né? A gente vê os feitos de Gideão quando ele vence os midianitas, que esse homem terminou mal.
E aqui a minha grande ideia não é minha grande ideia. É a grande ideia de um grande homem de Deus, que ao final da vida terminou bem, morreu sem um olho, debilitado, mas ainda considerado o grande grande professor, Howard Hendricks. E ele tinha uma frase que marcou a minha vida e eu quero guardar essa frase para todo sempre. A frase é: não tenho medo de fracassar, mas tenho medo de ser bem-sucedido naquilo que não deveria ter feito. Não tenho medo de fracassar, do fracasso, de chegar assim e dizer, olha, fui derrotado. Mas tenho medo de ser bem-sucedido naquilo que não deveria ter feito. E aí, a pergunta para esse texto é: o que é necessário para acabar mal? E o texto vai nos responder essa pergunta muito bem. Então nós vamos ver 3 momentos na vida de Gideão. O momento em que ele começou bem, depois que ele deu os passos para acabar mal, e finalmente acabou mal. Então, o texto no capítulo 8 fala de Gideão começando bem, continuando bem, como nós vimos hoje pela manhã. Pastor Davi, ele pregando, mostrou que Gideão venceu os midianitas. E agora tem um pequeno trecho no capítulo 8 que mostra como Gideão é um sábio. Vem os efraimitas, e aí, questionam, por que você não nos chamou lá para a batalha? E aí então Gideão, ele fala assim, olha, deixa eu explicar para vocês. Que isso? Vocês são uma tribo tão importante, que o resto de vocês é mais importante do que os nossos nobres de Manassés, do meu clã. E aí, aqueles efraimitas que estavam tão bravos, com essa palavra no versículo 3, diz assim, depois dessa palavra, a ira deles contra Gideão abrandou-se. Gideão aqui fez o princípio de Provérbios 15:1. A palavra dura suscita a ira, mas a branda faz com que o furor passe. Isso aconteceu, ele foi bem-sucedido, ele demonstrou sabedoria, ele faz com que aquele momento em que deveria ser um momento de unidade de Israel, e poderia começar uma divisão, ele chega e faz as pazes, faz com que aqueles homens tenham a sua ira abrandada. Então Gideão começou bem, ele foi um homem chamado, maravilhosa, insistente, graciosamente por Deus. Nós vimos hoje isso pela manhã, nós vimos que ele foi usado poderosamente por Deus, no capítulo 7, onde tem a vitória, 300 homens liderados por Gideão, vencem 135 mil homens. E aí, Gideão age de uma maneira que era esperada para um juiz, um homem que construísse a unidade. Mas aí, meus irmãos, a partir do versículo 4 até o versículo 31, nós vemos um homem dando passos, um após o outro, para terminar mal. E é muito interessante as circunstâncias que aparecem aqui, que ele vai dando cada passo mais profundo em direção a terminar mal. Então, você pode ir acompanhando comigo os versículos. Ele não faz uma coisa básica. Ele ignora de vigiar diante dos seus limites físicos. Os seus homens estão exaustos, estão com fome. Então, um momento muito complicado, com fome e exausto. Então, ele dá um passo errado por causa desses limites. Essa exaustão, fruto da guerra, nos mostra que parece que Gideão foi além das suas forças. Mas lá no capítulo 6, versículo 14, fala, Gideão, vai conforme a tua força, porque a batalha é minha, eu vou entregar os midianitas nas suas mãos.
Eles não pegaram na espada como nós vimos pela manhã. Eles tinham uma tocha e uma trombeta. Eles não fizeram esforço nenhum para batalhar. Quem fez foi os próprios midianitas matando-se uns aos outros. Mas aí ele sai daquela batalha, ele anda bastante, e aí ele chega nesse ponto. Cansado, junto com sua tropa, e com fome. E por causa dessa fome e desse cansaço, ele, como diria o Roberto Jefferson, né, tem os seus instintos primitivos mais fortes, saídos para fora. Porque ele pega aqueles dois povos e diz, que dão uma resposta negativa para ele, olha, não vou dar pão para vocês. E aí então ele promete, quando eu vencer Zeba e Zalmuna, eu vou voltar aqui, vou acabar com a raça de vocês e vou matar vocês de uma maneira cruel. E meus queridos irmãos, esse fica um alerta também para a gente, porque quantas pessoas acabaram mal, porque em momentos de limites físicos, aquilo foi simplesmente uma brecha, não uma justificativa, para que ele não vigiasse e caísse. Então não podemos dizer que haja justificativas físicas para nossos pecados, né? Fome, cansaço, insônia, TPM, etc. Mas quando nós estamos nos limites do nosso vigor físico, é aí que o inimigo pode usar para que nós caiamos e terminemos mal. Um homem com fome e cansado tem reações ruins como Gideão teve. Mas o segundo passo que ele dá aqui nesse trecho é que ele é um homem paciente. Ele faz o pedido de pão 2 vezes, faz para os homens de Sucote e faz para os homens de Peniel. E aí ele não assimila bem o não. Aqueles homens estão lá numa região, não existia TV que poderia dar notícia, Gideão, break news, né? Gideão vence os midianitas e agora ele é o grande libertador. Não tinha redes sociais, olha, recebi um WhatsApp aqui, ó, Gideão acabou com a raça dos midianitas, então agora ele é o nosso líder. Aquela turma não sabia ainda. E aí eles falam para Gideão, ok, quando você vencer, aí nós vamos nos submeter a você e vamos dar o pão. Mas ele não teve paciência. Ele já promete, eu vou acabar com a raça de vocês, porque vocês ignoraram o grande Gideão, conquistador, vitorioso. Eu vou acabar com vocês, vou rasgar a carne de vocês com espinhos. E meus amados irmãos, a Bíblia fala de homens que por sua impaciência perderam seus ministérios. Lembra de Saul? Samuel não chega. Ok, Samuel não chegou? Pode deixar, eu presto sacrifício. E Deus fala, exatamente por isso, Saul, hoje você perdeu o reino. Impaciência. Outro passo que nosso amigo Gideão dá. Terceiro passo que ele mostra é uma arrogância. No versículo 9 do capítulo 8, ele diz assim, quando eu voltar com a vitória... Mas Gideão tinha que lembrar, não, a vitória não é sua, Gideão, não é você que vai ganhar, não é você que vai fazer com que os midianitas, seus reis, sejam entregues nas suas mãos, é Deus. Mas ele é arrogante. Ele fala para aqueles homens de Peniel e fala para os homens de Sucote, olha, quando eu voltar, vocês vão ver quem eu sou, a minha autoridade, como é que eu faço, né, com aqueles que me negam a sua bondade. E aí nós lembramos do princípio, que a soberba precede a ruína. Meus amados irmãos, quantos de nós esquece esse princípio e começa a ser levantado por conquista que Deus promoveu na nossa vida,
E aí então nós começamos a achar, e aí então aquilo é uma oportunidade para o diabo nos derrubar. Quantas vezes nós precisamos lembrar, Senhor, eu sou um mero instrumento, eu sou um vaso de barro, é Cristo que está dentro e é o tesouro que faz com que esse vaso tenha qualquer tipo de beleza, valor ou capacidade de fazer qualquer coisa. Mas Gideão não. Quando eu voltar, quando eu fizer, o eu no centro. Além disso, dos versículos 13 até 17, ele cumpre a sua palavra. Ele é alguém vingativo. Veja que o texto é tão interessante que ele fala assim, olha, Gideão agiu de maneira bondosa, gentil, educada com os efraimitas. Logo em seguida, ele age de maneira vingativa, impaciente com aqueles homens. E aí então nós vemos que, de fato, ele ganha, ele tem a vitória sobre os reis midianitas, e o que ele faz? Em vez dele comemorar a vitória, Deus entregou nas mãos os reis dos midianitas, e o povo de Israel está livre. Ele volta lá e lembra, opa, não contente, ele lembra dos homens de Sucote e Peniel. Ele encontra lá um jovenzinho e ele fala assim, ó, imprime uma lista para mim dos líderes lá de Peniel. Está aqui. Ah, é? Ele mata cada um desses homens, conforme ele prometeu. Meus amados, olha, a vingança é algo que realmente mina o nosso coração e faz com que a gente dê passos largos para cair. Certamente eu e você seremos ofendidos, seremos pessoas que em algum momento terão problemas de relacionamento, teremos dificuldades, mas se você guardar e querer se vingar, sabe o que você quer fazer? Você quer ter o lugar de Deus, porque quem disse a vingança pertence a mim foi o Senhor. Não cabe a nós desejarmos a vingança, nem praticarmos a vingança. O máximo é chegar diante de Deus. O Senhor conhece o meu coração. A questão é do Senhor. Se o Senhor abençoar aquela pessoa que me machucou, é plano do Senhor para a vida dela. Mas se o Senhor também disciplinar aquela pessoa, preserva o meu coração de não me alegrar disso. E quantas pessoas vivem um ciclo infinito ali de não crescimento porque está preso a uma vingança. Obviamente eu não acredito que Hebreus 13, 12, 5 está falando de raiz de amargura como um sentimento. Não é isso. Raiz de amargura não é um sentimento. É uma pessoa. Isso é outro assunto muito grande. Mas a vingança é algo que nós podemos cultivar porque nós queremos ser Deus. Como Gideão quis fazer. Olha, é assim, além de Deus entregar os midianitas nas nossas mãos, nas minhas mãos, também todas as pessoas que forem contra mim, também Deus vai entregar nas minhas mãos. Mas Deus não disse isso para ele. Deus falou para Gideão, Gideão, vou entregar os inimigos de Israel nas suas mãos. Mas agora ele começa com crueldade, outra marca aí, com crueldade, agir com o povo. Olha que tipo de morte que não é descrita em nenhum lugar até agora, ele pratica aqui. Ele rasga a carne daqueles, e ele derruba a torre, que era a proteção do povo de Peniel, que vivia ali numa localidade que precisava dessa torre para momentos de guerra. Mas ele fala assim, olha, eu vou destruir a torre de vocês. E vocês lembram o que é Peniel? A palavra Peniel é face a face com Deus, e a experiência que Jacó teve
com Deus. E Gideão esquece disso. Além de ignorar, vigiar diante dos seus limites físicos, de ter impaciência, arrogância, ser vingativo, ser cruel, ele é um homem insincero. A palavra sinceridade, vem do latim, que significa sincera. Porque havia naquela época os comércios, e aí então, para vender lá os seus objetos de barro, colocava-se uma cerinha ali para enganar o comprador. E depois de um tempo, aquela cera derretia ou se perdia, e aí demonstrava a rachadura. Gideão não é um homem sem cera, ou ele é com cera, na realidade, porque a cera cai. Olha o que acontece com Gideão, quando o povo de Israel, ele chega diante dele e fala que querem que ele seja um rei. Capítulo 8 aí, ele chega diante do povo, o povo chega diante dele, depois da vitória, e aí fala assim, olha, versículo 22, reina sobre nós, tu, teu filho e o filho de teu filho, faz para nós uma dinastia. A partir de agora, você e seus filhos e os seus netos e a sua posteridade reine sobre nós. E aí Gideão fala assim, nem eu, nem meu filho reinaremos sobre vós, mas o Senhor reinará sobre vós. Que belo! Palavras certas, direitinho aquilo que ele precisava falar, mas por trás, lembra como faz lá, Você fala e nega. Porque Gideão, ele aceita ser rei. E o próprio capítulo 8 fala sobre isso. Ele, no versículo 24, ele pede os despojos como um imposto. Quem pede imposto é rei. Mas não somente isso, no versículo 8, 27, ele faz um colete sacerdotal. Lembra do Urim e Tumim? É aquele colete que o sacerdote tinha. Naquela época, o tabernáculo não estava num funcionamento normal, e então quem tinha o Urim e o Tumim, ele falava assim, olha, o caminho de Deus é esse aqui. E ele estava dizendo, olha, eu sou o sacerdote, o juiz, eu sou o rei aqui, eu mando aqui. Quem quiser saber a vontade de Deus, pergunta para mim, porque eu tenho agora esse colete sacerdotal. Mas aí você pode falar, mas Bima, você está forçando um pouco. O versículo 26 fala que ele passa a usar essa roupa e os acessórios reais. No versículo 30, ele tem muitas mulheres, ele tem um harém. E quem fazia um harém era rei. Mas o principal argumento é o nome do filho dele, Abimeleque. No final do texto fala que, lá no versículo 31, a sua concubina que morava em Siquém também lhe deu um filho, a quem deu o nome de Abimeleque. Sabe o que é Abimeleque? Pai, Melech, rei. Então aquele garotinho onde ele andava, ele falava assim, meu pai é o rei. Gideão fala assim, eu não reinarei, quem reinará é o Senhor. Mas ele põe o nome do filho, meu pai é rei. Ele fala para todo mundo, eu não quero, mas esse garoto aqui, o pai dele é o rei de Israel. Então ele é insincero. Alguém que diz algo e faz tudo ao contrário. Mas além disso, além da sua falta de sinceridade, ele é insensível espiritualmente. Em Juízes 6:34 fala que o Espírito revestiu Gideão. Mas a partir de agora não se ouve o papel do Espírito Santo na vida de Gideão. Ele não consegue ver, e aí você pensa, Gideão vive uma vida longa, e alguns trechos da sua vida são escolhidos para que o Espírito Santo deixe que
para que nós leiamos hoje. E uma das coisas é a história de onde a sua concubina mora, que é a cidade de Siquém, e onde ele mata um grupo de pessoas que é em Peniel. Duas cidades importantes na história de Israel. Siquém, quando Abraão volta para a terra prometida lá, ainda quando era prometida, né? Já tinha virado prometida, mas Deus promete para ele. Abraão e Siquém levantam um altar. Todo o povo sabe dessa história. E Peniel era o lugar onde o pai da nação, Jacó, havia lutado com Deus. Mas ele esquece disso. Muito pelo contrário, o que ele faz? Há uma progressão no texto dizendo: o Senhor entregará os midianitas na mão de Gideão, o Senhor. Depois, os midianitas serão entregues nas mãos dos israelitas. O Senhor já está de fora. E finalmente o texto fala que Gideão, ele diz que o Senhor entregou, que os midianitas foram entregues em suas mãos. Meus amados irmãos, são características de alguém que brinca com o pecado e vai terminar mal. Mas ainda faltam duas características. Versículos 24 a 27, que é quando ele faz esse colete sacerdotal. Olha que interessante, Gideão também lhe disse: quero fazer um pedido, que cada um me dê a argola do despojo, porque os inimigos usavam argolas de ouro, pois eram ismaelitas, porque os midianitas eram parentes dos ismaelitas. E eles responderam: nós as daremos de boa vontade. Olha como o povo está voltado para Gideão. Então estenderam uma capa, onde cada um deles jogou uma argola do seu despojo. O peso total das argolas foi de 1.700 ciclos, entre 19 quilos e 20 quilos e meio. E aí, versículo 27, Gideão fez com esse ouro um colete sacerdotal. Ele não era sacerdote. O tabernáculo estava lá em outra cidade, em Silo, e pôs na sua cidade em Ofra. Sabe o que aconteceu em Ofra? Em Ofra tinha 2 altares. Gideão destrói esses altares que eram dedicados a Baal, e agora ele faz um colete. Para onde ele leva? Para Ofra. Mas o texto continua dizendo: e todo o povo de Israel se prostituiu ali com ele, tornando-se uma armadilha para Gideão e para a sua casa. Ou seja, Gideão, ele esquece de fugir das tentações, ele ignora as armadilhas e tentações de cair no pecado. Ele faz algo que é uma tentação para ele e para o povo de Israel, que é aquele colete que se torna um instrumento de idolatria. O povo se prostitui, abandona o Deus verdadeiro e o relacionamento verdadeiro com esse Deus para se prostituir ou adorar esse colete. O libertador agora promove a idolatria. E esse instrumento foi algo que criou uma armadilha para Gideão. Meus amados irmãos, quais são as armadilhas que nós criamos para nós mesmos? Muitas vezes essas armadilhas foram bênçãos, entre aspas, que nós achamos que Deus nos deu, e ali então coloca para nós como uma bênção, e aquela armadilha começa a nos enganar e nos levar para longe de Deus. Quais são as suas armadilhas? Quais são aquelas coisas que você sabe que são ganchos para o diabo te pegar e fazer com que aquela tentação te derrube? Gideão ignorou isso. Muito pelo contrário, ele deu passo em criar algo que o prendia no pecado e na tentação, na sua prostituição, na idolatria de algo que não era Deus. Então esse alerta é muito importante para nós. Senhor, que são aquelas coisas que hoje no meu coração, na minha vida, nos meus relacionamentos, são armadilhas que me fazem pecar, que me fazem andar para longe do Senhor. E cada um de nós tem, meus amados irmãos. Eu tenho as minhas,
você tem as suas, e nós precisamos vigiar, e de preferência, se a gente pudesse fugir, jogar fora essas armadilhas, que são ganchos para o diabo nos derrubar, para que nós terminemos mal, porque é isso que ele quer fazer na nossa vida. Mas não contente com isso, versículos 30 e 31, o grande Gideão, ele tinha muitas mulheres. Ele tem um padrão errado daquilo que Deus tinha planejado lá em Gênesis. Um homem, uma mulher, para expressar e refletir a imagem desse Deus, que é o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Mas ele esquece disso. E aí então ele tem um harém, ele tem muitas mulheres. E meus amados irmãos, esse homem tem uma concubina. Eu conheci um rapaz lá na viagem para Capitol Hill, e aí ele falou algo interessante, né? Que uma das grandes armadilhas para nós, homens, são 3 barras. A barra de ouro, a barra da saia e o conhaque São João da Barra. 3 barras. Mas eu quero dirigir aqui para você, homem, como eu, que luta com seus pensamentos, que luta com seus olhos, que está no meio de uma sensualidade incrível, que nos arrebata muitas vezes. Quantas vezes nós precisamos chegar diante de Deus, Senhor, perdão, me ajuda. Quantos aqui talvez estão ali imersos na pornografia? E aqui Gideão, ele caiu exatamente nesse laço. Ele, o libertador, alguém que foi chamado e tinha o privilégio exclusivo para alguns homens no Antigo Testamento de ter o Espírito de Deus, algo que nós todos aqui temos o privilégio de ter. Esse homem troca tantos privilégios para ter uma concubina na cidade aonde Abraão levantou um altar. Então, meus amados irmãos, o que nós vamos querer imitar? Levantar um altar para o Senhor como Abraão, ou colocar uma concubina no lugar especial de Deus? E assim, passo a passo, Gideão vai dando para terminar mal. Então, quantos homens de Deus, quantos homens que fiéis a Deus. Eu lembro de um daqueles que me abençoou muito na adolescência, com pregações. Hoje é um homem devasso, imoral. Eu fico pensando, meu Deus, se aquele homem caiu, quem sou eu? Cuida de mim, Senhor, miserável pecador. Cuida de mim. Que o Senhor me ajude, pelo poder de Cristo ressurreto, todo-poderoso, a não cair na barra da saia. Mas, meus amados irmãos, chegamos ao fim da história de um homem que terminou mal. Versículos 32 a 35. E aqui a gente aprende o que é terminar mal. Porque terminar mal aqui não é terminar tudo mal. Porque se você olhar, Gideão teve sucesso. Como Moisés, né? Chega o povo lá, Moisés, nós estamos com sede. E aí ele fica irado, ele bate na rocha por sua impaciência. Todo mundo bebe água e fala: aê, Moisés, valeu, hein? Matei minha sede. Mas exatamente por causa disso ele não entrou na terra prometida. Gideão é um homem de sucesso. Podia estar lá, né, no hall da fama daqueles bem-sucedidos em Israel. Foi vitorioso nas guerras, venceu 4 reis, 135 mil homens, apenas com 300. Os midianitas foram subjugados, eles nem levantavam mais a cabeça. Vai passar um israelita, o midianita fazia assim, ó. Sucesso, general de sucesso, cheio de medalhas,
Lá a foto dele, está ali o nosso general, nosso juiz, nosso governador. Versículo 28 fala que a terra teve paz. Durante a vida de Gideão, a terra teve sossego durante 40 anos. O povo de Israel naqueles anos, paz, ninguém chega perto da gente. Agora eu não preciso mais malhar o trigo ali no lagar, eu posso plantar, eu posso fazer no local normal a colheita e o moinho do trigo, porque nós temos paz, e a nossa paz a quem nós devemos? A Gideão! Palmas para Gideão! Gideão, bem-sucedido, líder. Mas não ainda somente isso. Ele teve a prosperidade do ponto de vista de uma família oriental. Porque ser próspero é ter muitos filhos. O Salmo 27 fala, bendito é aquele que enche a sua aljava de filhos. E aí agora que todo mundo tem 3 filhos na equipe pastoral, o pessoal fica no meu pé para ter 3 filhos. Fala, nossa aljava já está completa, né? Está lá, os 2. Mas ter muitos filhos era prosperidade. E ele era próspero, né? Ele poderia lá, se chegasse na velhice, ele podia fazer, né? 1 ano, passava lá 1 semana no filho, daqui tantos anos, ele depois ia lá no outro filho, todo mundo ia cuidar dele, não tinha problema. E não somente isso, meus amados irmãos, no 32 diz assim, Gideão, filho de Joás, morreu bem velho, já bem velho. E foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abzeritas. Sabe uma coisa que é prosperidade mesmo? É você viver muito tempo para um israelita. Porque Deus está ali aprovando a vida dele, né? Então, a ideia é que a longevidade mostrava essa bênção do Senhor. E eu podia acabar aqui, meus amados irmãos, e a história de Gideão seria fantástica. Mas aí vem a frase do Dr. Howard Hendricks. Não tenho medo de fracassar, mas de ser bem-sucedido naquilo que não deveria ter feito. Porque também a Bíblia mostra o outro lado de Gideão. O povo voltou a se corromper, ainda debaixo da liderança dele. Isso é a primeira vez que acontece. Enquanto vivia o juiz, o povo obedecia a Deus. Mas no versículo 27 diz que o povo se prostituiu com aquele colete sacerdotal. No versículo 33 diz assim, depois da morte de Gideão, os israelitas novamente se prostituíram com os Baalins e puseram Baal-Berite como seu Deus. Ou seja, eles pegaram assim, Baal, o Deus da aliança, colocaram lá no altar e rejeitaram Yahvé, o Deus da aliança. O Deus que disse lá em Juízes 2:5, eu jamais invalidarei a minha aliança com vocês. Por isso que eu não destruo a raça de vocês. Mas em vez deles adorarem esse Deus verdadeiro, eles adoram Baal-Berite. E aí então tem um nome bonito. Baal, o Senhor da aliança. Sua influência toda, seu sucesso, não deixa um legado. Versículo 33. O povo se prostitui e coloca um outro Deus. E o versículo 35 diz assim, também não foram benevolentes, a palavra é hesed, não usam de misericórdia, de amor leal para com a casa de Jerubaal, isto é, Gideão, por todo o bem que ele havia feito por Israel. O povo esquece de Gideão. Sabe por quê? Porque Gideão plantou essa visão deles. Está aí um homem que deu paz, mas não fez diferença na nossa vida. Meus amados irmãos,
Não tenho medo de fracassar, mas de ser bem-sucedido naquilo que não deveria ter feito. E a Bíblia diz que o nosso padrão não é Gideão, nem para o bem nem para o mal, o nosso padrão é Cristo. E aí eu preciso lembrar de como é que eu posso fazer para terminar bem. Então eu tenho que voltar lá a textos como Juízes, Juízes 1, 24 e 25, que diz assim: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados com grande júbilo diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus, nosso Senhor, sejam a glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. É Ele que vai nos capacitar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24, o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, Ele também os capacitará a ser fiel. E meus amados irmãos, pelo poder do Cristo ressurreto, poder da ressurreição de Jesus, aquele que realmente é o nosso modelo, que veio aqui, morreu na cruz e terminou bem para a nossa salvação e santificação. Ele era aquele que conduziu Paulo até o ponto de Paulo dizer: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei, obedeci fielmente a fé. Meus amados irmãos, há homens que pelo poder de Cristo terminaram bem. E nós temos que juntar-nos a eles, mas imitarmos a Cristo, que é o nosso poderoso exemplo nas Escrituras. Meus amados irmãos, Gideão era muito melhor que nós, era muito mais poderoso que nós, fez feitos maravilhosos que talvez jamais faremos, mas ele terminou mal. Mas eu e você, não pelos nossos méritos, mas pelo poder de Cristo, podemos terminar bem. Por isso eu gostaria de chamar o grupo aqui, para nós cantarmos esse hino que nós cantamos antes da mensagem, e terminarmos o nosso culto com essa mensagem de esperança, que precisamos nos submeter a Cristo, depender dEle, nos afastar daquilo que nos impede de terminar bem, orientados por Ele, e crer nessa dependência que Ele nos guardará.